Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 1º de setembro de 2022. Esse vídeo aqui é um papo cabeça, um papo da lógica de Deus. E a gente começa partindo do princípio de que se o ser humano se adentrar dentro de si e se perguntar se ele é um corpo que possui um espírito ou se ele é um espírito que está inserido num corpo por um determinado tempo, ele vai chegar à conclusão de fato de que ele é um espírito que está inserido num corpo por um determinado tempo. Com isso, a verdadeira natureza do ser humano, a verdadeira natureza de um ser humano de verdade, ela é espiritual. O núcleo do ser humano é espiritual. E por natureza a gente vê beleza, né? A gente vê a beleza na natureza, a gente vê a beleza nas águas, a gente vê a beleza no ar que a gente respira, tudo atuando de forma perfeita na criação. E o espírito humano é uma criação de Deus. Porém, aqui no mundo terreno tem outras coisas que atuam no ser humano, tais como a mente, tais como as outras pessoas, a comunicação e com isso principalmente a vontade própria do ser humano. Então aqui entra um ponto essencial na criação de Deus, de que o ser humano deve enxergar o mundo como uma oficina de aprendizado, onde o ser humano pode aprender com cada situação que a vida coloca para o ser humano. O ser humano pode aprender com absolutamente tudo que existe no mundo, porque na natureza a gente percebe as diferenças, as comparações na criação, pode entender muita coisa da criação de Deus na natureza, nas coisas simples, né? E além de enxergar o mundo como uma oficina de aprendizado, o ser humano deve enxergar a mente dele como uma ferramenta, a mente como sendo uma ferramenta para a atuação do espírito, a mente sendo uma ferramenta para o ser humano atuar na criação de Deus de forma correta, de forma certa. Então a mente ela tem essa possibilidade de distinguir o certo do errado, de distinguir o caminho que o ser humano deve seguir. Então a mente deve ser encarada nesse sentido, né? Mas o espírito prevalecendo no ser humano. Então esses são pontos essenciais para o ser humano perceber em sua vida, né? E esse conceito do ser humano ser um ser espiritual nos dá a explicação para muitas coisas da vida. Um exemplo de explicação é que o homem e a mulher possuem a mesma força. Só que a força da mulher é mais delicada, é mais voltada ao espiritual. A mulher tem uma abertura maior ao espiritual, aos planos espirituais. Por isso que ela pode conceber um filho dentro dela. O homem já possui sua força mais voltada ao positivo, ao denso, ao mundo material. E é importante que o ser humano se atente a isso e saiba distinguir tanto os homens como também as mulheres, de que há papéis diferentes entre os dois, né? Não é possível um homem conceber um filho, por exemplo, né? Enfim, esse conceito do ser humano ser um ser espiritual nos dá a resposta para muitas coisas e ele é lógico. Aqui atua uma lógica perfeita de Deus e tudo na criação de Deus é perfeito, tá? Então, se tudo que é de Deus é perfeito, a gente pode ver a perfeição nas águas, a perfeição na natureza, a perfeição no ar que a gente respira. De certa forma, o ser humano é uma criação de Deus. O espírito do ser humano é uma criação de Deus. E a vontade de Deus é amor, a vontade de Deus é positiva, a vontade de Deus é que tudo se harmonize no universo, que tudo faça a vontade de Deus. E aqui entra um conceito muito interessante que o ser humano sabe que tem uma vontade própria. O ser humano tem consciência de sua existência. Sabendo que o ser humano existe, eu existo, os senhores existem,
e tudo que a gente enxerga existe, né? A gente tem a consciência sobre nós. Tendo essa consciência, a gente entende que a gente tem vida, né? A vida do ser humano, apesar de estar apenas no material da grande maioria das pessoas, né? Apesar de estar voltada apenas à mente, né? Apesar disso, a gente tem vida. Mas a verdadeira vida, a vida de verdade, ela é espiritual. Sendo espiritual, aqui entra outra lógica. O ser humano deve fazer a vontade de Deus através de seu espírito, porque no seu espírito está a verdadeira vida, né? Então, se no espírito está a verdadeira vida, não basta viver apenas na mente. Não basta, isso é lógico, Deus atua numa lógica perfeita, então, com um pouco até de raciocínio, batendo o tico e o teco, o ser humano pode chegar nessa conclusão simples da vida, de que a verdadeira vida está em sua essência, no verdadeiro núcleo do ser humano, na verdadeira natureza do ser humano, né? E por não fazer isso, o ser humano acaba fazendo um papel ridículo na criação. É ridículo o que o ser humano faz. Apesar de ser otimista, gosto de ver a beleza nas coisas. É possível ver beleza nas coisas humanas. Sim, de fato o ser humano construiu coisas bonitas, construiu coisas incríveis, vem construindo pirâmides, vem construindo casas, prédios, pontes, enfim. O ser humano tem as tecnologias, né? O ser humano tem uma capacidade incrível, né? O ser humano tem a capacidade, em união com outros seres humanos, de fazer coisas absolutamente incríveis. Mas, logicamente, não adianta essas coisas incríveis sem um propósito. Se isso é como se fosse pó, né? O ser humano construi os seus castelos de areia, seus castelos de pó, porque ele continua fazendo um papel ridículo na criação, ele continua não entendendo o verdadeiro sentido da vida, continua não fazendo a vontade do Criador. Então, encerrando esse vídeo, a gente percebe uma lógica em tudo, né? Em tudo que é divino, a gente pode perceber lógica. E o ser humano, sendo espiritual, deve usar sua mente, sim. É impossível fugir da mente durante a nossa peregrinação terrena. A gente tem nossa mente, a gente tem o nosso cérebro, a gente tem o nosso mundo perfeito, né? Mas essa criação perfeita deve ser usada como uma ferramenta para agregar em nós, para agregar na verdadeira vida em nós, né? E não fazendo apenas o lado terreno, o lado da mente, e fazendo um papel ridículo na criação de Deus, né? E claro, desde já o ser humano precisa começar a escalar sua montanha. O ser humano precisa escalar essa montanha, porque dentro do espírito do ser humano há muita coisa para se lidar, aliás. Há muitos processos na vida de cada ser humano. Todo ser humano precisa encarar seus processos. Aqui, nesse adentramento dentro de si, não é mil maravilhas, não é só coisas boas. O ser humano tem que lidar incessantemente, continuamente, até saber o ponto ideal. E então, sim, o ser humano pode ter uma vida feliz, uma vida verdadeiramente feliz na criação, certo? Esse foi o papo de hoje, espero que tenham gostado. Agradeço muito a quem assistiu até aqui, tá? E até o próximo vídeo.